Olá, fã de esportes, está no ar mais uma edição do programa Bola da Vez. E hoje, no centro do nosso cenário, Walter Casagrande Júnior, ídolo do Corinthians. Hoje, um dos comentaristas mais importantes da televisão brasileira. Para bater esse papo com o Casão, que está de volta aos canais ESPN, onde começou como comentarista depois de 16 anos. Mais ou menos. 16 anos depois ele está de volta e vai falar muito sobre esse início dele aqui nos canais ESPN. Para bater esse papo, a gente trouxe um time muito especial. Para começar, Washington Oliveto, publicitário e nos anos 80, vice-presidente de marketing da Democracia Corintiana. Na outra ponta, Juca Kfouri. Agora prepara que a ficha do homem é cumprida, hein? Apresentador e comentarista dos canais ESPN, colunista da Rádio CBN e também da Folha de São Paulo e blogueiro do UOL. Além de avô de Júlia e Luísa. Maravilha. José Trajano também está conosco para manter aqui a Guerra das Netinhas. Você também tem duas, né? Duas. Placar empatado. Exatamente, duas londrinas. E o Celso Zelt, louco por futebol, autor de 8 livros sobre o Corinthians, está lançando inclusive mais um agora, o Vai Corinthians. Está aqui também para falar com Walter Casagrande Júnior. Mas ainda nenhum netinho. Nenhum netinho aqui. E nesse começo de programa, a apresentação do nosso convidado é feita por Juca Kfouri, na voz de Luiz Alberto Volpi. Walter Casagrande Júnior nunca foi um protagonista comum, mas sempre foi um protagonista. Desde que surgiu no Corinthians o mais rebelde dos personagens da democracia corintiana no começo dos anos 80. Cabeludo, irreverente, roqueiro, goleador. Casagrande, Vê-lo ao lado do Dr. Sócrates, então, era como ver filho e pai, embora a diferença de idade nem justificasse, coisa de 9 anos. Mais tarde, quando os dois já tinham pendurado as chuteiras, a relação se inverteu. Casagrande continuava um vulcão em busca de emoções mais fortes que as botinas dos zagueiros. Só um forte como ele seria capaz de resistir. O Casão resistiu. Como o seu livro explica, convivendo com os demônios, às vezes ganhando, no mais das vezes perdendo. A derrota definitiva, como a do ídolo, pai e filho magrão, ele driblou. Desta vez não mais com os pés, mas com a cabeça e a sobre-humana força de vontade que só os grandes têm. Sim, ele se chama Casagrande. Inevitável que neste momento de sua vida vitoriosa a luta contra as drogas predomine sobre o que ele tem de melhor para contar e para mostrar às pessoas. Sua coragem, sua sensibilidade, sua capacidade, enfim revelada, de se deixar amar e ainda mais de gostar de si mesmo. O desafio deste Bola da Vez poderia ser fazer você não gostar dele. Um desafio de antemão derrotado. Porque o que você vai ver agora é desses momentos raros em que um homem fica nu diante de seus iguais para mostrar que pode ser, aos trancos e barrancos, se não melhor, mais forte que todos eles. Mata no peito, Casão. Já não tem mais cara de bandido. Vou botar fogo nesse asilo. Respeite minha cadeiragem. Porque essa vida Uma história que comoveu a todos, né? Quem já leu o livro ficou comovido, enlouquecido, emocionado, enternecido. Um monte de sensações diferentes são despertadas por esse livro aqui, Casagrande e seus Demônios, do Casagrande com Gilvan Ribeiro, da Globo Livros. Livro que você ainda não chegou a ler inteiro, mas queria que você inicialmente explicasse por que a decisão de se abrir, de se expor, de revelar os
detalhes da sua história com altos e baixos e tudo que você tinha para botar para fora. Então, primeiro motivo é que faz parte, era uma necessidade minha. O meu tratamento foi baseado em cima de uma terapia em conjunto, terapia em grupo, onde você fala o que você está passando, quais são suas dificuldades e ouve a história das outras pessoas. Isso eu fiz durante um ano internado, de manhã, de tarde, de noite, 2 vezes à tarde, enfim, o dia inteiro de terapia nesse plano, de você falando as coisas que você faz. Quando eu tive alta e saí da internação, as coisas modificaram, né? Eu comecei, no início as minhas terapias eram da mesma forma, mas depois eu tive que começar a tratar de coisas que estavam acontecendo comigo no momento, né? Fazer uma terapia de coisas atuais. E foi deixando de lado um pouco esse fantasma que eu tenho, né? Que é a dependência química. E chegou num ponto que eu precisava de um espaço para falar. Eu precisava de um espaço, porque eu estava com necessidade, eu estava precisando falar sobre esse assunto. Que de vez em quando, quem passa por isso, tem necessidade de falar sobre esse assunto. De vez em quando você quer sentar com alguém ou com os amigos e falar assim, meu, aconteceu isso. Você tem uma certa necessidade, até para botar para fora os demônios que você tem, que é um demônio isso. E esse aí foi um dos motivos. Eu quis colocar isso para fora, assim, completo. E a segunda coisa foi que eu fiquei pensando, eu me tratei, eu continuo me tratando, vai aos trancos e barrancos, que é uma coisa difícil pra caramba. Tô sendo bem sucedido nessa situação, assim, não tô ganhando da droga, mas também não tô perdendo, tô empatando com ela. O empate está sendo um bom resultado para mim. Né? E o máximo que eu quero fazer é continuar nesse jogo do jeito que está. Não tenho a pretensão de vencer a droga, porque se você tentar vencer a droga, você vai acabar perdendo, né? Porque ela é muito mais poderosa do que a gente depois que ela está internalizada dentro de você. O que eu quis foi o seguinte, passar a minha experiência. Eu achei que era egoísmo da minha parte. Muitas pessoas do Brasil todo estão sabendo que eu tive esse problema com drogas e me vê trabalhando na TV Globo comentando um jogo, me vê às vezes fazendo um programa de rádio, me vê fazendo uma coluna do jornal, às vezes as pessoas me veem na rua, num barzinho, conversando com amigos. Isso significa que eu estou conseguindo conviver com isso e estou guardando só para mim, sabendo que tem pessoas no Brasil todo, mas milhares de pessoas no mundo e aqui no Brasil, famílias que têm essa dificuldade, que tem uma pessoa como eu dentro da família dela, e eu estou conseguindo, aos trancos e barrancos, estou conseguindo levar minha vida e vou guardar isso para mim. Eu estava achando muito egoísmo da minha parte. Então eu quis contar, na realidade, a minha história para mostrar que tem uma luz lá no fundo do túnel. O túnel é longo, escuro, comprido, você não vê aquela luz porque você não tem condições de vê-la. As pessoas que estão ao seu lado às vezes também não conseguem ver porque acham que você é assim mesmo. O que você mais ouve é o Valtinho é assim mesmo, deixa ele. E você também acaba falando, não, a minha característica é assim. E na realidade não é, você pode modificar. Então eu queria mostrar que tem mesmo, tem condições. É difícil pra caramba, meu. Não é fácil, não. Não adianta olhar e me ver hoje comentando o jogo na televisão e falar assim, o cara conseguiu, acho que dá pra fazer. Dá pra fazer, mas, meu, tem que suar pra caramba pra conseguir. Até porque não foi de primeira, né? Não foi na primeira internação que você conseguiu domar um pouco Não disso. foi de primeira, porque eu tive uma internação anterior, de 40 dias, e não foi rápido. Eu fiquei 1 ano internado. 1 ano é muita coisa. Você ficar 1 ano dentro de um lugar sem ver ninguém, porque eu fiquei 6, 7 meses sem ver ninguém que não fosse pessoas dentro da clínica, sem saber se São Paulo era para o lado direito, se São Paulo era para o lado esquerdo, sem saber, sem abrir uma geladeira, sem poder abrir uma geladeira, sem poder tomar um copo de água, tomar um refrigerante, sem poder fumar à vontade, bater papo, sem nada, só focado em cima do meu problema. Washington. Casão, é emocionante a maneira com que você lidou e está lidando com isso. Uma pergunta, até porque depois eu acho que a gente já devia falar de futebol. Você hoje já é o primeiro ou segundo colocado nos livros mais vendidos em 5 dias. Acho que essa emoção que você passa para o público, tudo isso. Uma pergunta que eu não sei se você consegue analisar ainda, e para mim falando pela última vez nas drogas. Você acha que sem a droga, eu não estou falando de doping, da droga, entre aspas, social que você usou desde muito garoto. Sem as drogas, jogando bola de 81, vai profissionalmente, 94, 95?
Foi o teu período. Sem as drogas, você teria sido melhor jogador ou a tua juventude e o teu preparo físico faziam com que isso não alterasse? Você jogou mesmo no teu limite? Não, eu joguei no meu limite. Eu acho que a minha força física, a minha determinação e entrega em treinamentos e jogos era o máximo que eu podia dar. Mas sem dúvida nenhuma, se não tivesse as drogas, o meu rendimento ia ser maior. Ia ser melhor, ia ser bem maior. Eu podia chegar bem mais longe. Assim, não me considero na linha dos primeiros jogadores melhores no mundo, não me considero. Mas eu me considero um daqueles que... são dos poucos que não se entregavam em jogo algum. Eu podia jogar contra Corinthians e Palmeiras, e Corinthians e qualquer outra equipe, de qualquer tipo de campeonato. Eu jogava futebol de rua, eu já era jogador do Corinthians, eu ia jogar futebol de rua com meus amigos. Eu me jogava no chão, me entregava. Os caras falavam, você esqueceu de ser profissional, amigo. Dá um tempo. Eu queria me entregar. Então a entrega era 100%. Mas ao mesmo tempo, Washington, eu sei todo o drama que eu passei. Eu não sei como eu seria sem ter uso de drogas. Eu não sei como eu seria. Eu não sei como seria o Walter Casagrande Júnior sem ter passado por tudo isso. Eu não tenho a mínima ideia. Porque a droga começou tão cedo na minha vida que eu não me lembro nem como eu era antes de usar. Você sabe que tem alguns livros interessantes, particularmente sobre a turma do jazz. Antes da droga no rock and roll ainda, tem algumas experiências com músicos de jazz, da geração do Charlie Bradley Parker, daqueles caras, que eles chegaram a gravar com e sem droga. E terem a sensação que estava melhor sem a droga. E depois de ouvir, estava igualzinho no máximo. Juca. Casão, se há uma discussão que está aí em voga hoje no Brasil, e eu já te ouvi falando sobre isso quando a gente conversou na Rádio CBN, eu queria que você voltasse a falar sobre a internação compulsória. Queria te ouvir. Então, a internação compulsória tem uma diferença entre internação compulsória e internação involuntária. Né? A compulsória é determinado pelo Estado a sua internação. A involuntária é contra a sua vontade, mas determinada pela família. É uma coisa muito difícil. Por exemplo, eu consegui salvar minha vida, me salvaram a minha vida eu sendo internado involuntariamente, sem a minha vontade. A minha vida foi salva. Se naquele momento perguntassem para mim, eu não ia querer, tranquilamente eu acharia que não precisaria ser internado e provavelmente eu ia morrer, provavelmente o fim ia ser triste. A compulsória eu sou contra. Eu acho que é autoritário demais. Eu acho que tem que ter o envolvimento da família. Eu acho que quem tem que decidir, quem pode pelo menos decidir no seu lugar, no lugar da pessoa que é dependente química, se ela tem que ser internada ou não, tem que ser pessoas próximas dela, as pessoas que estão vivenciando que ela não está tendo mais controle da vida dela, que ela está colocando em risco a vida dela e a vida de outras pessoas. É por isso que você é internado. No meu caso, o meu caso é um exemplo muito claro, assim, que dá para explicar muito bem o que é uma internação involuntária. Eu estava colocando em risco a minha vida e colocando em risco a vida das outras pessoas, porque eu capotei com um carro na Rua Tito, aqui na Pompeia. Do lado direito tinham vários carros estacionados, do lado esquerdo na calçada era um aniversário que estava todo mundo na calçada. Eu perdi o controle do carro, eu dormi no carro por efeito de droga e acabei caindo para o lado direito e capotei em cima de todos os carros que estavam lá. Mas eu podia ter ido para o lado esquerdo e matado um monte de pessoas. Então eu estava colocando a vida de risco, colocando a minha vida e a vida de outras pessoas em risco. Tinha que ser interditado o meu dia a dia. Alguém tinha que tomar uma decisão de falar assim, esse cara não está em condições de viver dentro da sociedade nesse momento. E foi isso que fizeram. Aí eu acho que eu acho interessante, só que eu acho que depois de uns 2, 3 meses, no meu caso, demorou 4 meses, mas depois de uns 2, 3 meses, deve-se ouvir a pessoa. Eu acho que depois que ela estiver limpa, depois que ela estiver um pouco mais consciente, depois que ela estiver ciente de como ela estava vivendo, eu acho que ela tem condições de dizer se ainda há necessidade da internação ou não. Eu sou muito contra as soluções autoritárias. Foge muito da minha filosofia de vida. Eu não sei se eu estou errado ou se eu estou certo, mas é difícil para mim aceitar uma imposição. Trajano?
A tua relação com Sócrates é muito falada, comentada, na apresentação mesmo, aparecendo várias imagens aí você com o Magrão. Mas a gente sabe que durante um tempo, e um bom tempo, vocês se afastaram bastante. E essa relação acabou se reencontrando, talvez no leito de morte do Sócrates. Quando você foi visitar o Magrão, no Einstein, e ficou segurando a mão dele, conversando com ele, já bem consciente e tal. E você, depois disso tudo, escreveu uma crônica falando da importância que ele teve para você. Eu queria que você contasse como é que se deu, a impressão que se tem externamente é que você e o Sócrates ficaram juntos o tempo inteiro, mas houve uma ruptura e você acabou sofrendo muito e acredito que ele também. E depois você escreve aquela crônica no final, lamentando o que aconteceu e saudoso do nosso querido Magrão. Como é que foi a morte do Magrão para você? Primeiro, a separação, não houve uma briga, não houve uma discussão, não houve uma divergência de um determinado assunto, não aconteceu nada. Simplesmente nós seguimos caminhos opostos. Eu acabei indo para a TV Globo, trabalhava com você aqui, inclusive você que me aconselhou, vai, né? Eu perguntei para você, olha, Trajano, eu estou com a possibilidade de ir para a TV Globo, e você falou para mim, vai que a emissora é fantástica para se trabalhar e tudo mais, que talvez eu não fosse, eu gostava daqui e gostava de trabalhar com o Trajano, tenho uma consideração por você absurda, talvez o tamanho do que eu tenho pelo Sócrates, eu tenho por você também. Só um parênteses, é bom que se diga o seguinte, a Globo te convidou, estava acontecendo o Campeonato Paulista, e era para você imediatamente, você disse, não, tem um compromisso até o fim de ficar na ESPN. E olha que você aqui ganhava por jogo, era um freela, e lá seria um salário muito bem pago. Aí eu fui para a TV Globo, o Magrão jogando, tinha parado também, mas morando em Ribeirão, a gente se afastou um pouquinho, ele tentando também fazer alguma coisa, porque eu acho que uma das falhas do Magrão, uma das coisas que eu condeno no Magrão, uma das coisas que eu sou contra, que me incomodavam no Magrão, era ele não acabar nada que ele começava. Isso aí me incomodava profundamente. Isso aí me incomodava muito. E eu vi o Magrão atirando para um lado, gravando disco. Porra. Aí depois eu via ele abrindo uma clínica de fisioterapia, querendo ser médico de novo. Depois eu via o Magrão sendo comentarista da ESPN, da Sport TV para fazer jogos de futebol. Depois eu via o Magrão teatro. Eu via o Magrão em todos os sentidos, mas eu não via nada acontecer. Isso me incomodava. Isso foi, isso aí, nós paramos de jogar. A grana não está entrando mais como entrava antes. Tem que se movimentar. Isso me incomodava. E teve um dia que eu fui no Leles, fazer minha coluna que eu fazia no Estadão, e encontrei vocês lá, vocês estavam lá. E o Magrão fez um comentário, brincando, mas irônico, mas como eu conheço o Magrão, ele jogava muito no duplo sentido, ele jogava muito para você pensar, ele falou assim, ó, o cara que se vendeu para a TV Globo. Ele falou na mesa. Estavam vocês dois, inclusive, o Juca, o Trajano, e eu cheguei. Eu não gostei daquilo. Porque, primeiro que eu não me vendi para ninguém. Segundo, que por que ir trabalhar na TV Globo significa você renunciar a uma filosofia de vida? Ou por que a TV Globo tem a marca, as pessoas colocam a marca na TV Globo de um cara de direita ou que mudou seus princípios? Por quê? Porque eu não posso trabalhar na TV Globo e ser o que eu sou? Eu trabalho na TV Globo e sou do mesmo jeito que eu era antes. Ponto. A TV Globo nunca me proibiu de nada. E isso aí me incomodou muito o que ele falou. E eu me afastei, pus na minha cabeça e disse, eu não quero conversar com esse cara, meu. Porque passou alguns tempos depois, eu não sei a ordem, se foi antes ou depois, eu acho que foi antes dele falar isso na mesa, ele me ligou, eu estava dentro da TV Globo, e a TV Globo estava querendo um outro comentarista para São Paulo para trabalhar comigo, e ele perguntou para mim se eu podia ver, se dava para ele trabalhar lá. Ele perguntou isso para mim. E semanas depois ele fala que eu me vendi. Sabe, eu achei aquilo incoerente, não coloquei, a primeira vez que eu coloco isso publicamente, a primeira vez, porque eu nunca quis colocar o Magrão numa situação delicada naquela época, mas eu acho que agora, não porque ele morreu, mas porque vocês estão me perguntando por que nós nos afastamos, e eu acho que eu estou numa roda aqui que eu confio perfeitamente, eu sei que isso aqui não vai morrer aqui, vai passar na televisão e o Brasil todo vai ver, mas para mim é como se eu estivesse só conversando com vocês.
Entendeu? Então eu acho que vale a pena as pessoas saberem. O Magrão é uma pessoa sensacional. Um poço de contradição, né, Casão? Não é um poço de contradição. Uma pessoa maravilhosa, bom coração. Foi, porra, meu amigo pra cacete. Foi meu amigo demais. Tão amigo que dentro do campo a gente nem conversava muito. A gente sabia o que um podia fazer, o que o outro deixava de fazer. E essa proporção que eu tenho hoje do meu relacionamento com o Magrão no completo, eu só fui perceber quando ele morreu. Porque eu estava em contato com o Juca direto, quando o Magrão estava internado pela segunda vez. Eu estava viajando, estava em Poços de Caldas, eu liguei para o Juca, me falaram que ele está mal de novo. O Juca falou, não, mas ele tá melhor, só que ele está se sentindo rejeitado, ele está se sentindo sozinho. Aí nós combinamos, eu e o Juca, então vamos revezar, você vai num domingo, ou o dia que a gente pode ir junto, nós vamos, cada dia um fica um pouco com ele, para ele se sentir acolhido e tal. E ele morreu nesse mesmo dia. E eu não estava sabendo. Quando eu fui para o Pacaembu, que todo mundo veio em cima de mim, aí que eu percebi, e aí que eu vi, aí que eu tive noção, e que tive a verdadeira resposta de que, não existia o Casagrande, não existia o Sócrates. Para o futebol existia Sócrates e Casagrande, era uma coisa só. Nunca, talvez tivesse existido um pouco de Sócrates antes de ter conhecido o Casagrande. O Casagrande nunca existiu sem ter conhecido Sócrates, porque eu comecei a jogar já de cara com o Magrão. E se transformou numa coisa só. Foi uma simbiose esportiva, né? Futebolística. Eram dois caras que eram um só. E hoje, dificilmente, parece dupla sertaneja. Quando você fala Zezé de Camargo e Luciano, você vai falar de um só, é Zezé de Camargo e Luciano. Quando eu e o Magrão, parece que é isso. Todo mundo fala Sócrates e Casagrande, e é isso. E vai ficar Sócrates e Casagrande, porque foi mesmo, cara. Foi isso mesmo. Hoje eu tenho perfeita noção do que é isso. Caraca, eu sinto falta dele pra caramba, principalmente agora. Porque me aproximei dele no final de vida dele. Ele sem noção, do mesmo jeito, um cara sem noção. Não, eu quase estou bem, não pensei que fosse assim, mas eu estou bem para a próxima. Pô, não está bem para a próxima, não teve próxima, entendeu? Você fez a mais bela declaração de amor que um homem já fez para outro numa emissora de televisão, num Arena Sport TV. Uma coisa que devia passar todo dia para as pessoas verem o que é o afeto entre dois homens, o que é a sensibilidade de alguém falando para outro. Então, uma das coisas que tem a ver com as minhas terapias, uma das coisas que eu trabalhei muito na clínica, eu trabalhei muito mesmo, é não guardar nada. Uma das coisas que eu trabalhei, não guardar, colocar a emoção para fora, porque um dos meus problemas, um problema que eu tinha, que acarretou toda essa história com drogas e tudo mais, é que eu não conseguia dar vazão à minha emoção. Então eu guardava tudo e explodia internamente, eu acabava me drogando para congelar os sentimentos e tudo mais. Naquele dia, eu já treinado para colocar as minhas emoções para fora, do lado de um cara que eu idolatro, que eu acho fantástico, que, passei momentos ao lado dele dentro do campo assim, excepcionais. Nós fizemos jogadas excepcionais, sabe? Assim, se pegar um programa de televisão e editar todos os gols que o Magrão fez no Corinthians na época da democracia, todos os gols que eu fiz no período da democracia, são pouquíssimos gols de um ou de outro que não tem a participação dos dois. Era uma coisa muito bacana. E eu estava ali do lado de um cara que eu sentia amor por ele mesmo. Eu sentia amor por ele, mas eu percebi que eu sentia amor por ele aquele dia que eu estava sentado do lado dele. Eu estava emocionado, eu estava feliz, eu estava triste de ver o aspecto dele, mas olhando para ele assim, puta, esse aí é o Magrão, ele não está nem aí com o que está acontecendo. Era o cara, mas eu gostava daquele cara lá, daquele jeito. Talvez se o Magrão tivesse consciência do que ele tinha, ele ia ser um cara chato pra cacete. Eu acho que ele tinha que ser daquele jeito mesmo. O mais maluco, Casão, é que o mais maluco é que o Magrão, que na verdade gostava de parecer forte, no episódio com ele mesmo, ele foi fraco. Ele não teve, por exemplo, a coragem que você teve. Não, mas então, olha só, eu também acho isso, mas eu acho que eu tive uma vantagem em relação ao Magrão. O meu problema, eu tive que treinar, deu tempo de eu ser internado e me preparar e entender que eu era um derrotado perante a droga, que no máximo que eu conseguia fazer era empatar com ela, e eu fui treinado para isso e aceitei essa situação. É muito difícil para uma pessoa, Oliveto, se olhar no espelho e falar assim, ó, olhar para você mesmo e falar assim, pô, eu sou mais fraco que isso. Para isso aqui eu perco.
Você se entregar, admitir que você se entrega e pensar assim, pô, eu quero evitar essa situação, porque essa situação eu perco. O Magrão não teve isso. O Magrão não teve um o teu teve a vantagem de ser pênalti mesmo. O dele eram várias faltas na entrada da área. Exatamente. O teu foi pênalti. Exatamente. O dele foram várias faltas na entrada da área com o Zico batendo, né? Exatamente. E ele sendo goleiro. A diferença fundamental é que a dependência dele era socialmente aceita. A sua Exatamente. Também tem esse problema. Também tem esse Fala pro problema. Celcinho que não falou ainda. Celso. O Casa já citou 2 vezes o fato de empatar com as drogas. Até no espírito do que a gente estava falando antes de entrar para esse programa, que mais vale um depoimento seu do que as campanhas moralistas contra a droga, né? Eu queria que você fosse mais específico. Qual é teu momento em relação às drogas? Se você se considera um ex-dependente, acho que não, mas que talvez veja alguma perspectiva de se considerar. Enfim, como é teu dia a dia agora, Casa? Então, primeiro, ex-dependente eu nunca vou ser. Eu sou dependente químico e vou ser o resto da vida. É uma doença incurável. Mas controlável. Controlável. O meu dia a dia hoje, eu tenho 3 psicólogas. Eu tenho uma terapia com a psiquiatra uma vez por semana. E tenho 3 psicólogas. Duas dessas psicólogas são acompanhantes terapêuticas, são ATs. Então elas vão comigo em todos os lugares, desde quando eu saí da clínica. E hoje vão porque eu quero. Já não tem uma necessidade muito forte de em todos os lugares elas estarem comigo. Mas elas estão, eu quero que elas estejam comigo. Não vou em lugares, não saio à noite, é muito raro eu sair à noite. Se eu sair à noite é para ir jantar ou ter um happy hour que eu faço, que prolongo mais um pouco. Para se expor menos. Para me expor em relação a público mesmo, me expor em relação a público, para não me expor, e para mim não me expor no jogo da droga. Parecer ao Por exemplo, eu estou num barzinho, sexta-feira passada, fizemos um happy hour. Eu, Marcelo Rubens Paiva, Luiz Carlini, que era o Tutti Frutti, Simbas do Casa das Máquinas, Kiko Zambian, que é a minha psicóloga, o Gilvan Ribeiro, fizemos um happy hour, tomando um chopp, batendo papo sobre teatro, cinema, filme e bobagens também, e me deu vontade de ir no banheiro, eu fui para minha casa. Entendeu? Porque o banheiro... Se as pessoas não sabem, então vão ficar sabendo. Banheiro de bar é onde mais acontece o uso de drogas nessas curtições à noite aí. E eu, já tomando 2, 3 chopp, com a crítica um pouco mais baixa, entrando num banheiro e vendo uma situação de uso de droga, eu não sei qual que seria a minha reação. Eu poderia pensar assim, não pega nada, eu estou tanto tempo sem usar, não vai pegar nada, só hoje não vai pegar nada. Vai pegar pra cacete. Eu vou ter que começar tudo do zero. Então eu tenho que evitar esse tipo de coisa. A minha vida é assim. Por isso que é sacrificante. Não entra no banheiro do bar. Não entro no banheiro do bar. Vai pra casa fazer xixi. Vou pra casa fazer xixi e volto. Se der pra voltar. Se não, fico pra minha casa mesmo. É assim. É sacrificante? É pra cacete às vezes. Mas eu já entrei nesse esquema. Pra mim tá bom assim, entendeu? Pra mim tá legal desse jeito. Aí teu empate. Aí é meu empate. Porque para eu ganhar da droga, que seria um erro eu tentar ganhar da droga, eu ia no banheiro. Mostrar que é macho. Vou lá e passo. Eu vou lá e passo. Para que eu vou testar? Eu não estou precisando de fazer teste. Eu sei que ela é muito potente para mim. Eu sei que a possibilidade de ela ganhar o jogo é de 99% a 1. Então você está na retranca. Porque jogo na retranca. Eu jogo fechadinho, jogo tranquilo ali. Meu ataque é ir até um barzinho tomar um chopp com os amigos. Como nós fizemos no dia do lançamento do livro. Nós fomos num barzinho ali, beleza. Mesmo assim, eu estou com a psicóloga sentada ali do lado. Às vezes quando eu cheguei, tinham 2. Então, às vezes às vezes dá uma assanhada, não uma assanhada em relação à droga, mas se soltar um pouco, despreocupar um pouco, sabe? Tirar o pé do freio um pouquinho, estou mais relaxado. Na hora que eu fico mais relaxado, tá tranquilo, minha psicóloga já encosta, já me faz voltar à realidade. A minha realidade é outra, é diferente das outras pessoas. A ordem é não subestimar nunca, né? Não subestimar nunca. Se a gente sair, nós aqui, nós somos em 6, se a gente sair nós 6 para um barzinho para tomar um chopp, a minha realidade é diferente da de vocês. Claro. Eu tenho que tomar outros cuidados, eu tenho que ter outras preocupações, eu tenho que estar atento. Por isso que é desgastante e é sacrificante. Enquanto uma pessoa sai para uma balada relaxada para se divertir, eu saio com o freio de mão puxado e atento e com atenção em tudo que está acontecendo.
A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui no Bola da Vez. Daqui a pouquinho voltamos com Walter Casagrande Júnior no Bola da Vez. A gente volta já. Bola da Vez de volta aqui pela ESPN Brasil, recebendo hoje Walter Casagrande Júnior. No começo do programa, eu falava do orgulho que todos nós aqui temos de estarmos na casa onde o craque Casagrande começou como comentarista esportivo. Já se vão 16 anos desde que ele saiu daqui e foi para a TV Globo, onde é hoje um dos comentaristas mais respeitados do Brasil. Queria que você lembrasse um pouco do teu começo como comentarista, como surgiu o convite, como é que você se viu mudando de Vidraça para estilingue. Como é que foi essa mudança? Então, o que eu me lembro, a ESPN estava começando a ESPN, não tinha uma formação ainda definida. O diretor era o Trajano, acho que ele me viu em algum lugar comentando o jogo, ou fazendo alguma participação em algum lugar, e me convidou para ser comentarista, fazer quando pudesse, não era uma coisa fixa, a menina me ligava, esqueci até o nome da menina, mas... Deve ser a Cris, né? A Cris me ligava, tem um jogo hoje, dá para você fazer? Dá, sem problema nenhum. E eu fiz um acordo com o Trajano e foi muito legal. Participei da Olimpíada de Atlanta, fiz os campeonatos brasileiros, o campeonato paulista, fazíamos os campeonatos de outros estados também, fiz o campeonato do Paraná. Sempre que podia, eu acho que eu não neguei nenhuma vez. Só uma vez eu lembro que eu encontrei com o Magrão, nós tomamos cervejas demais, aí eu tive que chegar aqui para trás, não vai dar para fazer o jogo hoje. Ele falou, não tem problema, vou chamar o Antero. Aí chamou o Antero. Sobrou pro Antero. Chamou o Antero. Então, o que eu me lembro foi essa história. E foi muito legal, aprendi muito aqui, né? Tanto que o trabalho estava sendo bem feito que chamou a atenção da TV Globo para eu ser comentarista e recebi o convite de lá. Mas uma coisa muito clara é que você sempre foi falante, você sempre foi articulado, mas você foi sofisticando o seu português à medida que o tempo foi passando de maneira notável. Você fez algum esforço especial de leitura ou de orientação, ou foi uma coisa que foi surgindo assim? Pelo talento mesmo. Foi uma coisa que foi surgindo. O que eu tive uma ajuda foi para colocar... Eu misturava muito o italiano com o português. Sim, atributos. Atejamento. Eu guardo essa palavra atejamento porque foi essa que chamou a atenção. Eu fiz um jogo, não sei, acho que era do Santos, e eu falei que era o comportamento do Santos estava errado, eu falei atejamento, aí eu comecei a fazer o Tite teria usado. O Tite teria gostado. O Tite teria gostado. Aí o professor Pasquale me chamou e a gente fez um trabalhinho para trocar essas palavras mesmo. Trocar o italiano, forçar um pouco, trocar o italiano pelo português. Eu usava muita gíria, eu falava muitas gírias, né? E eu tive que tentar diminuir as gírias, mas também não perder a minha identidade. Então, tem muitas coisas tem muitas palavras ainda que eu continuo falando, são palavras populares, palavras que se usam na rua. Eu ainda coloco dentro do comentário, porque não é porque eu coloco no comentário, porque eu falo no dia a dia dessa maneira. Mas eu também acho que eu melhorei muito o meu modo de falar, assim. É verdade. E pentear o cabelo, nem pensar, nem pensar. Pente, nem me apresentaram essa. Só tem um detalhe, quando ele trabalhava aqui, ele usava uma barbicha ridícula. Cavanhaque vinha aqui. Parecia um pirata. Não, aqui na ESPN é demais, porque aqui eu era. No início eu era daquele jeito mesmo. Cabeludo. Com a roupa que vinha de casa. Com a roupa que vinha de casa, o cavanhaque, o bigode. Casão, obviamente quando você jogava você não ouvia os comentaristas. Mas dos comentaristas que você ouviu da infância até o teu período de atleta, qual que você curtia? Puta, olha só, eu nunca fui ligado em jogo. É uma coisa... Você não ouviu o Mário Moraes, por exemplo? Não vi Mário Moraes. Ele não é bem dessa geração. É uma geração anterior. Eu via muito alguns programas esportivos, assim. Mesa Redonda. Trabalhava o Juca, falava o Juca, ou colunas, assim. Armando Nogueira. Você deve estar se referindo ao meu pai, que era muito parecido comigo. O João Saldanha, eu lembro do João Saldanha. João Saldanha eu lembro. Sim. Eu acho que o único comentarista de televisão que eu tenho, assim, uma marca assim, que me faz retomar mesmo essa época da minha infância, adolescência, para entrar a ser jogador de futebol é João Saldanha. Eu achava o João Saldanha fantástico.
Achava mesmo. O fato da maioria desses comentaristas da sua época, que também é um pouco a minha época, serem conservadores, ajudava a te afastar do papo do futebol? Porque eles eram pessoas conservadoras, autoritárias, né? Não, porque era papai, né? Assim, eu sempre tive uma vida... assim, vamos dizer, até dupla. Fora do campo eu era completamente muito alienado ao futebol. Até hoje eu sou desse jeito ainda hoje. Eu saio do futebol, eu saio do comentário que eu estou fazendo no jogo, eu vou para minha casa, eu vou sair com os amigos, o assunto é completamente outro. É muito raro eu falar de futebol, é muito raro eu chegar na minha casa, sentar e ver um jogo de futebol. Eu me informo, eu fico informado por jogos de futebol durante o jogo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o jogo, está passando os gols da rodada. Eu saio dali, eu tenho uma boa memória, eu guardo aquilo, eu chego na minha casa, eu vejo outra coisa, eu não vejo o jogo de futebol. Mas você agora tem uma memória boa de coisas de futebol, tem interesse pelos almanaques que tenho. Tem uma infância corintiana com o pai. Exatamente, eu tenho uma coisa que eu uso muito são os almanaques, os seus inclusive, né? Só por detalhe. Obrigado pelo crédito. Porque eu gosto muito dessa história. Eu acho legal, dependendo do jogo, eu acho que interessa ao público. Você está fazendo um jogo, por exemplo, Corinthians e Palmeiras. Tá jogando Corinthians e Palmeiras. Aí você chega e fala assim, pô, se acontecer uma jogada parecida com aquela que aconteceu em algum ano, você chega e fala, pô, em 1971 o jogo estava 2-0 pro Palmeiras. E o Corinthians conseguiu virar o jogo, ganhou por 4-3. Foi a estreia do Adãozinho e tudo mais. 2 gols do Mirandinha, um gol do Tião que driblou todo mundo. Você vê que eu sei. E eu gosto de usar isso nas transmissões. Mas tem uma coisa que é muito gozada, é o seguinte, eu acho que a grande característica tua como comentarista é uma característica tua já como atleta, que é uma sinceridade absoluta. E falar a linguagem que o cara entende, sem frescura. E por outro lado é fascinante imaginar que ainda ele tem que contar que faz psicanálise para ter coragem de falar umas coisas. É verdade. Imagina se ele não... Tem uma coisa aqui que prova que era o Juca Kfouri mesmo, comentarista da época dele. Primeiro, antes de começar o programa, o Celso entregou para o Casão todos os gols que ele fez, todos os jogos dele pelo Corinthians. E ganhou uma relação hoje, não é isso? Fez 113 gols, né? 103 gols. Mas no livro mesmo, daqui, tem uma passagem sua com o nosso querido Juca Kfouri, não com o pai dele. Né? Tem 2 passagens. Que você, se você também fica estremecido com o Juca, os dois batem de frente porque você achava que o Juca falava bem da seleção, porque o Magrão jogava na seleção. Corinthians. Quando o Magrão saiu, ele esculhambou o Corinthians. Queria que você contasse essa história. E também aquele famoso jogo, Corinthians e Flamengo, que o Juca também tem participação com você. A primeira história é o seguinte, foi um jogo Corinthians e Comercial de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão. O Corinthians vinha mal mesmo, a gente não vinha bem, mas eu acho que o Juca batia demais. Batia mais do... Ou eu achava que o Juca batia demais, ou eu achava que o Juca tinha que colaborar com a gente e não bater tanto, que o ambiente já estava ruim. O Juca, na categoria eu quero ser isento, ele bate mais que os outros. Mas é como todo cara que torce, ele bate mais no time dele, ele batendo. É a prova e, de assim, torce. E eu levava em consideração, e levo muito em consideração, o que o Juca fala, o que o Juca faz, o que o Juca escreve. Eu levo muito em consideração. Eu tenho... o respeito pelo Juca como ser humano e como jornalista acima de qualquer coisa. E naquela época eu estava meio isolado no Corinthians, era aquele ano de 85, o Corinthians fez aquele super time, não funcionou, o ambiente totalmente repartido, nós jogamos em Ribeirão Preto, perdemos de 1-0, a gente precisava pelo menos um empate, perdemos de 1-0, eu saí furioso porque nós tomamos um gol ridículo e aí fomos eliminados na semifinal do Campeonato Paulista. Comercial. Foi? Comercial. Comercial. E o Juca, eu encontrei com o Juca na saindo, né? Eu fui descer para falar com o técnico, lembra que eu fazia? Estava lá no SBT, eu entrevistava os técnicos. Ele saiu, ele desceu, eu cruzei com ele ali embaixo, eu falei um monte, só que os cachorros, eu saí nervoso. Falei, você só fica falando mal. Se o Magrão tivesse aqui, você falava bem. Mas como o Magrão não tá, você só começa a dar pancada. Eu fiquei... Foi isso mesmo. E assim, eu acho que eu exagerei, mas eu acho que eu tinha razão. O Juca é verdade, esse problema do Juca meteu o pau para parecer isento. Ai, meu Deus. É um problema parecido com o teu, que você confessa um pouco no livro,
que passou anos enrustindo a tua enorme vontade de torcer até que em Tóquio liberou. Opa! Mas tem um outro episódio, esse do jogo do Flamengo e Corinthians, que é emocionante. Esse episódio é lindo. Então, o Corinthians e o Flamengo foi o seguinte, para começar, para ter um entendimento, tem que ser a história desde o início. O Corinthians, o Flamengo, nós íamos fazendo uma campanha muito boa. Nós tínhamos ganho do Cruzeiro em BH, de 2-1, ganhamos do São Paulo de 1-0 no Maracanã, ganhamos do Botafogo de 2-0 no Maracanã também e viemos para jogar contra o Corinthians no domingo. A gente estava em primeiro da chave do nosso grupo. E eu falei, pô, vou jogar contra o Corinthians, a torcida vai vaiar, vai pegar no meu pé, vai me provocar. E eu fiz uma preparação psicológica para isso. Na minha cabeça nem passava e nem passou que eles pudessem fazer qualquer tipo de elogio para mim. Só passou na minha cabeça que eles iam me criticar. E eu me preparei psicologicamente para isso, que eu era um cara no campo que eu funcionava muito a provocações, né? Quando me provocava, a minha reação era super positiva para mim, e eu sabia que eu ia ser provocado. Eu falei, meu, eu vou deitar nesse jogo, vou fazer gol, vai ser do caramba. E eu cheguei lá, na hora que eu entrei no estádio, antes de me trocar, eu entrei com a roupa do Flamengo de viagem para ver como estava o gramado, a torcida começou. Volta Casão, seu lugar no timão, doutor, eu não me engano, Casagrande é corintiano, Casagrande, o cara começou a gritar. Eu entrei pro vestiário, me troquei, entrei lá, continuou gritando, o jogo todo continuou gritando. Eu não tenho na minha memória se nesse jogo elas gritaram Corinthians, eu não me lembro que a torcida tenha gritado Corinthians no jogo. Eu acho que ela cantou as musiquinhas e gritou meu nome o tempo todo. Eu fiquei constrangido no campo. Quebrou a minha preparação psicológica para o jogo, quebrou mesmo. Dei o azar da bola bater em mim e a bola entrar ainda. Foi 1-0 para o Flamengo. Eu fui substituído, saí e encontrei... Não, 1-0 para o Corinthians. Pro Corinthians com um O Corinthians ganhou. Então, A bola bateu em você. 1-0 para o Corinthians. Falando pro Flamengo, mas pro Corinthians. Então, Aí é corintiano mesmo. Né? Sim. aí eu saí do jogo. Um pouquinho de falta. Quando eu saí, eu cruzei com o Juca. O Juca olhou para minha cara, não falou nada, que eu me lembre, não foi? Não, foi assim, ficou quieto. E eu falei, pô, o que foi isso, Juca? tá acontecendo? O que está acontecendo, meu? E agora? Aí começou a vir minha dúvida do que era a minha vida, porque mudou. O casamento do Flamengo foi até aquele dia. Daquele dia em diante, alguma coisa tinha que mudar. Eu vou ficar no Flamengo? Meu, não tem como ficar no Flamengo. Pessoal, porque essa história é tão bonita, porque ele saiu, acho que por 30, 32 minutos do segundo tempo. E eu estava na tribuna de imprensa, me deu um estalo. Eu falei assim, eu vou pegar o Casão na entrada do vestiário, porque depois que ele entrasse eu não conseguiria vê-lo. E desci e tive a sorte, não sei se ele parou para dar entrevista na porta do vestiário, eu tive a sorte de vê-lo vindo. Já sem a camisa, ele parou e eu fiquei olhando para ele. Ele vermelho. Aí ele virou-se para mim e falou, Juca, o que é isso? Eu falei, Casão, os caras te amam. E ele me abraçou. É um dos momentos mais emocionantes da tua vida como jogador? Pelo que você está contando agora, eu acho que é. Positivamente foi o momento mais marcante. Eu tive 2 momentos na minha carreira de futebol, também eu estava pensando esses dias, de toda a minha carreira de futebol, foram 2 momentos da minha vida, diretamente ligado a mim, que me emocionou dentro do campo. Pelo lado bom. Não, um pelo lado negativo. Não importa. Assim, os 2 pelo lado bom. Só que as 2 partidas eu perdi o jogo, mas as 2 pelo lado bom. As 2 pelo lado bom. A primeira foi, essa foi uma muito emocionante, uma situação que jamais... Essa você não perdeu, Não, não perdi. Olhando hoje a história, não perdi. Nem a outra eu perdi também. Olhando assim, eu falei, meu, foi uma coisa incrível. Eu nunca tinha visto acontecer aquilo. Eu nunca vi uma exposição ou uma declaração de amor por alguém ou por um jogador, como a torcida do Corinthians fez comigo aquele dia. Me quebrou as pernas. Foi o último jogo meu no Flamengo. Foi o último jogo. Depois daquele jogo eu não joguei mais. Rescindi o contrato 2 dias depois. E estava no Corinthians no ano seguinte. E eu estava no Corinthians no ano seguinte. E essa volta desse dia eu não estava trabalhando, eu estava gritando também. Ah, é? Aí você volta para o Corinthians. E quando eu colhi uns depoimentos com você para o Filho do Centenário, você contou que nessa volta para o Corinthians foi tudo muito decepcionante. Mas daí tem um segundo momento dele que ele ficou de falar. Ah, é verdade. Então, o segundo momento foi a final da Copa UEFA, quando eu estava no Torino, final da Copa UEFA, Torino e Ajax.
de Amsterdã. Nós jogamos a primeira partida em casa, foi 2-2, inclusive eu fiz os 2 gols no jogo. O segundo jogo foi em Amsterdã, qualquer empate, menos de 2-2, a vitória era do Ajax. E o jogo foi 0-0, o Ajax ganhou o campeonato, mas faltando 5 minutos para acabar a partida, o estádio lotado de Amsterdã, eles começaram a cantar o We Are the Champions. Foi a primeira vez que eu vi uma manifestação daquela no estádio, com a faixa do Ajax aqui balançando e a torcida cantando essa música do Queen. Meu, eu comecei a chorar compulsivamente no campo. Bom, aí é futebol rock and roll mesmo. Chorar compulsivamente no campo, de emoção e assim, de uma certa raiva, que eu falei, pô, eu queria estar aqui, eu queria que isso estivesse acontecendo, mas eu queria que eu estivesse ganhando. Claro. Eu queria ouvir essa música pro meu time. Eu queria que fosse para mim, entendeu? Uma pergunta, você... eu estou falando disso como torcedor, mas periga ter te acontecido. Você estava trabalhando no jogo Corinthians e Chelsea, mas você conseguiu assistir a partida ou você foi ver esse jogo depois no tape? Não, eu fui ver depois no tape. Porque eu não vi esse jogo, eu estava lá e eu não vi. Eu estava lá. Eu sei o resultado, eu vi o gol. Ninguém foi ver esse jogo lá. O Celso, você e o Casão estavam lá, não estavam. O Celso acho que não viu também. Quem estava lá? A gente Eu vi que eu estava na tribuna. O interessante foi que foi a primeira vez o Galvão abriu a transmissão. Nós estamos aqui em Tóquio, foi em Yokohama, né? Que final, Corinthians e Chelsea, me chamou a minha... o Corinthians hoje é Brasil. Pô, na hora que ele deu essa deixa, veio na minha cabeça. Pô, já que o Corinthians é Brasil, então eu posso torcer. Isso está no livro, inclusive, você fala isso com essas Está no livro, palavras. Então, eu posso torcer, foi o dia que eu torci. E a minha lealdade ao Casão me impede de contar outros bastidores até anteriores a isso. Bom, mas eu quero que Você aí... e ele. Os dois. Nós temos documentos. Mas você tem a vantagem de não ter o compromisso com o leitor. Eu tenho, e vou trair. Mas não tem importância. Hora de fazer justiça, já que você falou no personagem. Sobre quem são públicas as minhas divergências. Mas eu queria que você, de novo, fizesse justiça ao Galvão Bueno. E a TV Globo, que é tão demonizada em relação ao que ambos fizeram com você. Bom, primeiro, a TV Globo, quando eu fui internado, dessa segunda vez, né? Na primeira vez ela apoiou, inclusive pagou meu tratamento nos 40 dias. Na segunda vez, eu fui internado, eu falei, quando eu me dei por mim, eu falei, eu perdi tudo, né? Minha família não acredita mais em mim, perdi meu emprego, porque a TV Globo não vai ficar comigo. Falei, estou jogado no chão, estou desesperado, o que eu vou fazer da minha vida agora? Estou internado, totalmente acabado fisicamente. E depois de uns 10, 15 dias, esperaram eu me recuperar um pouco, foi lá o Marco Mora e a Amália, que ela é da parte social... Do RH? Do RH da Globo, foi lá, eles foram lá e falaram, você fica tranquilo, se trata, que nós vamos esperar você voltar. Nada mudou, não mudou nada, seu contrato está valendo. Eu achei aquilo de uma atitude fantástica dos dois, mas em nome da emissora. O único lugar que eu tinha, a única coisa que eu tinha para me apoiar naquele momento era o meu trabalho, e eu escorei totalmente nesse apoio que a TV Globo me deu para levar meu tratamento adiante. A TV Globo foi de um comportamento comigo assim. A consideração que eu tenho pela TV Globo hoje é uma coisa que não tem limite. Eu não posso falar para vocês, eu não tenho a mínima noção do tamanho da consideração que eu tenho pela essa emissora. E segundo, o Galvão Bueno. O Galvão foi um cara que eu sempre me dei bem com o Galvão, mas no início eu era muito radical, inclusive eu acho que eu falo isso no seu programa, eu falei que a responsabilidade de um relacionamento não ser melhor no início era por responsabilidade minha mesmo. Eu era muito radical. E com o passar do tempo eu fui vendo todas as coisas que o Galvão tem, que ele conquistou, estou falando dentro profissionalmente, é pelo valor que ele tem. E o valor que ele tem como ser humano, para mim, é uma coisa incontestável. O cara... Tudo isso que a Rede Globo fez, ele participou. Eu sei que ele dava opiniões que eu deveria ir para a Copa do Mundo quando eu saí da internação, que eu achava melhor eu ficar do lado deles, trabalhando, do que ficar aqui, olhando eles trabalhar de longe. É um cara que me trata muito bem, nunca faltou com respeito comigo. Tem as manias dele, tem o jeito dele ser, que eu também tenho o meu jeito de ser, as minhas manias. O Galvão é uma pessoa, assim, dentro da TV Globo hoje, junto com a TV Globo, que é uma pessoa que eu, por exemplo, eu não suporto
estar numa roda e alguém falar mal do Galvão Bueno sem conhecer. Se você conhece, se o Juca não se der com o Galvão Bueno e falar mal do Galvão Bueno, tudo bem, ele conhece o Galvão, ele sabe, então ele deve ter os motivos dele. Agora, quem não conhece, eu não admito. Eu tenho divergências ideológicas em relação ao trato do futebol. Eu trabalhei com ele, é um baita companheiro de profissão. Absolutamente educado, leal, companheiro, agradável, tudo isso mesmo. amistoso, engraçado, tudo. Boa pessoa, sem dúvida, divertido. não, sem dúvida nenhuma. Bom contador de histórias, ótima companhia para sair para jantar, tomar um vinho e ficar ali. Meu, eu não tenho problema algum com o Galvão Bueno. Nenhum, zero. É que eu sou a favor do pontos corridos e ele do mata-mata. Muito pelo contrário. Eu adoro quando tem jogos de seleção brasileira, assim que eu faço essas viagens e estou lá com o Galvão, com o pessoal ali que cobre. Me dou bem com todo mundo. Gosto muito do Kleber Machado também, me dou bem com o Kleber também, é uma pessoa fantástica. Mas como a pergunta foi em cima do Galvão, para não deixar dúvidas do meu relacionamento com as pessoas, eu me dou bem com todo mundo da TV Globo, não tem ninguém que eu não me relacione bem. E o Galvão, eu tenho esse carinho especial por tudo isso que ele me fez. E eu sou testemunha de como ele fala bem de você pelas costas, porque o ano passado, um pouquinho antes da final da Libertadores, eu jantei com o Galvão na Europa e aproveitei para torrar a paciência do Galvão, dizendo que ele estava perdendo a oportunidade de narrar o jogo verdadeiramente importante da vida dele, que era o Corinthians contra o Boca Juniors. Ele falou, não posso, eu não fiz todos, agora na hora do filé vou tirar. Falou, não, você tem que ir. Você tem que ir. Aí, para se livrar de mim, ele sempre mudava o assunto elogiando você. Não, eu não vou fazer, mas o Casão é ótimo, Casão. O Casão... Juca, eu tenho que fazer um intervalinho. Posso passar para a próxima? Mais evidente. Então tá bom. Na volta, a bola é sua. O Bola da Vez faz um rápido intervalo. A gente volta já. Bola da Vez está de volta recebendo hoje Walter Casagrande Júnior. Ele que está lançando Casagrande e Seus Demônios, junto com o Gilvan Ribeiro, livro da editora Globo Livros. Juca, eu vou furar a fila só para fazer uma perguntinha. Acabei de ler o livro e me surpreendeu muito ao ler sobre eliminatórias para a Copa de 86 e também sobre o Mundial, ver que o teu relacionamento com o Tele foi um relacionamento com algumas divergências. Queria que você falasse um pouco dessa convivência nas eliminatórias, quando você estava voando, e na Copa do Mundo, quando você, no livro mesmo, nos seus depoimentos, admite que teve uma queda de produção. Então, o meu relacionamento com o Tele foi conturbado, porque em 85 foi muito bom. 85 foi muito bom. 85 o time estava muito bem, então o relacionamento era normal. Ele estava numa situação melhor. Em 86, ele estava muito ranzinza, ele carregava muito aquele negócio que se o time perder é culpa do treinador, então eu vou fazer aquilo que eu quero. Ele soltou essa frase uma vez numa discussão, eu com ele. Ele não cumprimenta, às vezes ele dava bom dia, às vezes ele não dava, não dormia no mesmo lugar que os jogadores estavam dormindo fora. E começou a pegar no meu pé mesmo. Na realidade, eu entendo hoje, eu não estava bem. Eu tive uma queda física e uma queda técnica muito grande ali na época da Copa. Dei esse azar. Nas eliminatórias eu estava voando. E depois, na época da Copa do Mundo, não, me perdi um pouco, caí, tive uma queda física, não estava bem para jogar. Eu acho que ele fez o certo em me tirar do time e colocar o Miller. Hoje eu acho isso. Na época eu não achava isso. Então a contestação era forte. Eu contestava, eu batia de frente com o Tele todo dia por causa disso, porque eu queria jogar, mas eu não estava bem para jogar. Mas o que mais pegava mesmo era esse comportamento social dele, antissocial na realidade. No Brasil e França, você chegou a pedir que o Falcão fosse o técnico, você falou, pô, tem que botar o Falcão para dirigir esse time. Eu nunca fiz isso. Eu sei que teve uma cogitação que o Tele poderia sair do time antes de começar a Copa do Mundo lá e nós, os mais rebeldes, aqueles que não jogavam, né? Você sabe que quando jogador que não joga vira rebelde. Tumultua, né? Tumultua. Então tinha eu que não estava jogando, Falcão que não estava jogando, Oscar que não estava jogando, Leão que não estava jogando. Diz que, bom, como que vai arrumar um treinador? Se não tiver como arrumar um treinador, vai você mesmo. Era o Leão que a gente queria pôr. Não que a gente queria colocar. Se o Tele saísse. Ironia da vida. Ironia da vida. Você vê? Tudo dá volta, né? Você vê?
Mas o Leão estava quietinho, o Leão era o único que Não falava, fugia, calma, não tava fugindo. calma, nós estamos na Copa do Mundo, Leão temos que tava ficar no lucro unidos. ali, né? Ele não tinha ido para 82, então 86 ele quis pegar um pouquinho mais leve, né? Que Foi nessa 82 Copa que Paulo o Magrão estava dormindo no chão por causa das costas dele. Foi. Que ele teve hérnia de disco. Ele dormiu O Magrão 40 não tava dias em, no chão. O Magrão não estava em Agora não tinha, ele condições. foi operado depois, né? Foi operado depois. O Magrão não estava em condições Galinho fez um físicas. esforço brutal para jogar. Tava todo aquele mundo jogo na arrebentado. O França. Zico Sim. também, o Zico sem condições alguma, tanto que logo após a Copa ele nem jogou mais, ele operou o joelho. Nunca me esqueço do Falcão e do Oscar, um dia vindo. Ambos perderam a posição, o Oscar pro Júlio César, o Falcão pro Elzo. Me procuraram no fim do treino e disseram, pô, você que é amigo do homem, vai lá conversar com ele. Eu falei, vocês estão malucos? Você é o rei de Roma, você é o capitão da seleção na Copa de 82. E você acha que eu é que vou... O que você e o Pereira eram companheiros, acho, no SBT, uma época, tínhamos né? trabalhado juntos em 86. Em 85, nos encontramos, foi outro episódio, né? Que eu te passei uma bronca, porque você tinha assinado aquele manifesto contra a imprensa lá no Chile, lembra? Eu tenho uma foto dessa situação, eu de dedo em você, dizendo, é um absurdo, estão repetindo Glasgow. Lembra disso? Época maluco, em 86, eu lembro, mesmo mal fisicamente, depois erra o pênalti, o segundo tempo do Magrão contra a França é um espetáculo. Sim, sim. Jogou muito. Mas perde um gol, né? Depois Morre. perde Não, morre. um gol, e aí Na já hora que vai fazer o gol, morre. Mas eu confundi aqui, o Oscar não foi capitão em 82, foi o Magro capitão. Mas era o Oscar, era o xerife da área do Brasil na Copa de 82 e tal, pedindo que eu intercedesse. Macazão, queria te fazer uma pergunta delicadíssima. Dizem que todos nós adoraríamos ler os nossos obituários. Você gostaria de ler o seu obituário? Não. Não? Não. Ótimo. Por que estou te perguntando isso? A vida reserva coisas curiosas para a gente. Embora pareça uma coisa prosaica, eu fiz com muita emoção, e talvez nem tão bem quanto eu gostaria, o texto de apresentação desse Bola da Vez, porque o Maruel me pediu para fazer. E eu já fiz diversas coisas parecidas, é óbvio, na minha vida. Mas essa fiz com especial emoção, porque algum tempo atrás a Folha de São Paulo, numa madrugada, me telefonou me pedindo para fazer o seu obituário. Eu fiz, porque você estava internado mais uma vez e podia morrer. O que chegava à Folha era que você estava nas últimas. E eu fiz. E durante muito tempo eu fiquei na dúvida se te ajudaria ou te atrapalharia. E resolvi que te atrapalharia. E joguei fora. Enfim, quando você vê hoje todas as pessoas mais próximas de você, e mesmo aquelas mais distantes, juntos com você nessa batalha, você enfim se convence de que você é um cara gostável? Eu me sinto muito bem, me sinto muito feliz, porque antes um dos efeitos da droga é o congelamento dos sentimentos, das emoções. Você fica muito frio. A cocaína faz isso com a pessoa. A cocaína deixa a pessoa fria, calculista, ela fica sem muita emoção. E eu não percebia nem o valor que eu tinha para as outras pessoas e o valor que as pessoas tinham para mim. Então era um relacionamento assim, eu com as pessoas, muito frio. E hoje eu vejo, assim, quando eu encontro vocês, o prazer que eu estou de estar vindo aqui fazer esse programa é imenso. Você lembra da última vez que você veio aqui? Eu lembro que vim te visitar para... Você queria largar a Globo, veio pedir emprego aqui. Mas eu estava mal, foi em 2007. Você estava tão mal que você queria... Eu falei, você ia ter uma reunião na Globo. Eu falei, que isso, rapaz? Vai lá, enfrenta a reunião e continue lá. Lembra disso? Exatamente. Eu acho que um dia depois você teve um acidente. Você teve um acidente, estava bem mal. Bem mal. E eu venho aqui com o maior prazer, eu sinto as coisas hoje, eu vejo nos olhos de vocês, né, de vocês todos, principalmente do Washington, do Trajano, você que eu tenho mais relação, que me conhece há muito tempo, o carinho que vocês têm por mim. Dá para perceber nos olhos de vocês o carinho que vocês têm por mim. Dá para perceber nos olhos de vocês o prazer que vocês estão tendo de eu estar aqui fazendo Bola da Vez. E eu tenho o mesmo prazer que vocês estão tendo. Eu acho que o brilho dos seus olhos é o mesmo do meu. Talvez você esteja refletindo. Eu não sei qual brilho que está, qual os olhos que está brilhando mesmo. Se é o meu ou se é o de vocês, porque está tendo um reflexo. Você está vivendo um negócio que é muito único na vida de qualquer um.
que é um segundo auge. Puxa, a vida de uma pessoa ter um auge Já é muito. já é muito. Você está vivendo um segundo auge com uma coisa prima irmã do teu trabalho, mas que é outra, que chama um livro e que chama, dá um exemplo para a humanidade. É sensacional. Eu só vou pegar esse gancho do exemplo, que você falou uma coisa pra gente antes do programa, quando a gente estava tomando um café ali embaixo, que de um casal que assistiu você, que isso marcou muito, né? Então, foi no lançamento do Como é livro. que isso repercute? Então, no lançamento do livro lá no Rio de Janeiro, foi bastante gente também, igual que em São Paulo, e tinha assim, uma mulher lá, médica inclusive, que quando chegou a vez dela, ela falou assim, antes de eu pedir autógrafo, eu queria te contar uma história. Eu vi o seu depoimento no Faustão, eu junto ao lado do meu marido, e a gente se emocionou muito. Começamos a chorar, só que o meu marido começou a chorar compulsivamente. E eu achei estranho. E apertei ele, e ele me entregou que era dependente químico de cocaína há 13 anos e ela não sabia. Que no outro dia ele se internou e está 2 anos limpo. E ela foi lá me agradecer, e era aniversário do cara, era aniversário do marido dela, acho que no outro dia, e ela levou o livro para eu dar um autógrafo para ele. Só para não fazer confusão na cabeça, não foi do esporte, do primeiro depoimento no Faustão, não esse agora recente. Não, do primeiro lá atrás. Isso. Lá atrás. 2011, né? 2011, acho que é, 2011. Sim. E aí, aí que eu entro naquela pergunta lá do início, por que você fez o livro? Para isso só. O livro eu fiz para isso. Para mim está sendo o retorno que eu quero ter do livro é encontrar essas histórias assim, ó, esse tipo de coisa. Que não foi a primeira pessoa, essa aí foi a mais marcante porque ela teve começo, meio e fim. Mas já apareceram vários, tanto no lançamento do livro aqui em São Paulo como no Rio, com histórias que eu tenho esse problema na família, quero dar esse livro para essa pessoa para ver se ajuda. Ou meu filho está com esse problema e gosta muito de você, talvez isso vá ajudar. Eu acho isso legal, é para isso que eu estou fazendo. Eu estou gratificante, eu não estou preocupado com dinheiro, eu não estou preocupado com o retorno financeiro, com quanto vai vender o livro, quanto vai deixar de vender. Isso não é problema meu, e não é meu sentido, não é minha filosofia de vida, sabe? Eu fiz isso daí por a necessidade minha de ouvir e de dar essa é a resposta que eu quero. Sabe? Só essa família que você já ajudou já valeu todo o trabalho. Valeu o esforço. De fazer esse livro que você ainda não teve, assim, tranquilidade para ler, mas eu tenho certeza que um dia você vai pegar e vai conseguir ler de maneira um pouco mais fria. Agora, voltando ao lado comentarista, ter opinião é um negócio que custa caro, especialmente quando você sai do papel de jogador, vira comentarista e os seus pares antigos, os jogadores, ouvem as suas críticas. Você nunca foi de alisar, você sempre foi um cara que falou o que você pensa. Isso custou para você alguma amizade? Você chegou a ter problema com alguns jogadores de destaque por ser um pouco mais duro? Eu lembro do Ronaldo não receber muito bem algumas críticas tuas. Olha, primeiro, eu tive uma história muito interessante que eu vou contar já, mas primeiro eu quero dizer o seguinte, hoje em dia, que eu estou mais definido mesmo, depois que eu saí da internação, que eu estou mais consciente e definido, sou comentarista esportivo, é aquilo que eu quero ser e é aquilo que eu gosto de fazer. Eu não tenho afinidade, não é amizade, eu não tenho afinidade com nenhum jogador de futebol, eu não tenho afinidade com nenhum dirigente de futebol, eu não tenho afinidade com nenhum treinador de futebol, não tenho e não quero ter. E não vou ter. Eu vou fazer meu comentário no dia do jogo, vou lá e eu falo aquilo que eu acho, honestamente eu posso estar errado, eu não estou dizendo que aquilo que eu falo é a verdade absoluta, muito pelo contrário, muitas vezes eu erro. Eu vou lá e dou a minha opinião. Se a pessoa ficou feliz com o que eu falei, legal. Se ela ficou triste, o problema é dela, ela que vai ter que lidar com isso. Não sou eu que tenho que me preocupar com isso. A história que eu tenho para contar é o Magrão, o volante que era do São Caetano. Ele foi para o Palmeiras. E nós éramos vários jogos do Palmeiras seguidos, assim, e o Magrão dando pancada nos caras, dando muita pancada, e eu comecei a fazer críticas do Magrão. Pô, tá dando muita pancada, só dá pancada, dá muita pancada e tal. Pô, vai na bola só para fazer falta e tal. Aí mudou o treinador, acho que entrou o Vanderlei Luxemburgo, foi pro Palmeiras. E de repente o Magrão começou a jogar bem, tanto que ele chegou à seleção brasileira, começou a jogar bem, e eu falei, o Magrão tá jogando bem, tá não sei o que e tal. Aí teve um jogo Palmeiras e São Caetano, lá em São Caetano, e o Mário Sérgio era treinador do São Caetano, e eu ia lá falar com o Mário Sérgio, eu desci o túnel, fui lá, o vestiário estava fechado, um túnel comprido assim, eu estava sozinho no túnel. Aí eu estava parado, aí saiu do vestiário o Magrão. Aí ele me olhou e falou assim, ó o cara que me critica pra cacete, né? Aí eu falei, pô, lá vem, o cara ficou invocado, já vai me... Né? Aí ele veio perto de mim e falou assim, ó, queria te agradecer
porque você me criticava muito, meu pai gravava, meus pais gravavam a fita, depois eu vi a fita e eu vi que você tinha razão, realmente eu estava entrando muito forte nas bolas e eu comecei a melhorar, estou melhor agora, comecei a pensar mais na bola do que no jogador, você me ajudou muito. Falei, pô, eu fiquei até assustado, assim, o normal é o cara, né, se doer pela crítica e ele reconhecer isso, eu achei muito legal. Essa foi a única relação que eu tive com um jogador de futebol sobre o meu comentário. Com os outros, olha, me desculpa, eu respeito todo mundo, eu faço honestamente o meu trabalho. Eu não pego o pé de ninguém, inclusive, principalmente hoje, já estou na TV Globo há 17 anos. É mesmo, 17 anos? 17 anos. É o tempo que ele não vinha aqui, né? E me falaram isso quando eu cheguei na TV Globo, me falaram, toma cuidado com o que você fala aqui na TV Globo, que é um canhão. Se você elogiar demais porque é amigo, você vai formar um monstro, né? Você vai formar alguém que não é real. E se você criticar muito, você pode destruir alguém injustamente. E hoje eu entendo bem isso e faço isso, eu sigo essa minha linha. Eu não pego pesado com ninguém, eu não levo de social para ninguém, pro lado social para nada. Não me interessa o que o cara faz fora do campo, não me interessa. Sabe, se o cara saiu na balada na sexta-feira, todo mundo comentou, ele vai jogar no domingo, se ele jogar bem, eu vou falar que ele jogou bem. Se ele jogar mal, eu vou falar que ele jogou mal e não tem nada a ver com o que ele saiu. A vida particular do jogador de futebol não me interessa. Esse apelido Magrão te persegue, de certa forma. Hã? Porque você tem um grande amigo chamado Magrão, cara. De infância. Um amigo de infância. Aí falamos aqui do Magrão, que é o Sócrates. No livro tiveram que fazer a distinção. E no exemplo que você tem aqui como comentarista em relação ao jogador, você citou um outro Magrão. Outro Magrão. Você sabe que existe uma análise muito interessante num livro sobre o New York Times, que eles fazem um exemplo que eu acho que vale para o cronista esportivo. O New York Times tem uma orientação que diz, olha, a Broadway é muito importante para a cidade de Nova York. Então vocês têm que analisar os espetáculos. Se você vê um espetáculo que você não gostou, isso para o crítico, diga que você não gostou, diga o que você achou de ruim, mas jamais incentive a não ver. É verdade. Diz assim, olha, até coloque um parágrafo assim, vale a pena ver como fulano de tal, que fez tantos espetáculos bons, dessa vez falhou. Mas não derruba o espetáculo. É isso aí. Eu acho que isso está no comentário, do futebol principalmente. Eu acho que é isso também. Ô Casa, e o comentarista Casagrande hoje analisando o atleta Casagrande? Você falou que algumas críticas que você recebia, como essas, né, em relação ao Telê, que na época você achava que você tinha que estar jogando e hoje você vê que ele tinha razão. Como é que você acha que o atleta Casagrande, nos anos 80, reagiria aos comentários do Casagrande comentarista? Puta, eu acho que eu ia aceitar bem, porque eu ia perceber que eu acho que talvez alguns jogadores que talvez se incomodem com o meu comentário, talvez não tenham a sensibilidade suficiente de perceber que eu faço, o meu comentário é feito com plena honestidade, total honestidade. Eu não tento derrubar ninguém, não tenho essa intenção de derrubar ninguém, não fico analisando a vida particular de jogador algum, não me interessa, não levo isso em consideração no meu comentário. O meu comentário, o que eu acho, eu quero deixar bem claro que não é. Eu não estou dizendo que é a verdade absoluta, nem que eu acerto sempre, muito pelo contrário. Eu erro bastante, já errei bastante. Mas eu faço com honestidade, meu. Eu faço com honestidade, cara. Tanto eu faço com honestidade que acaba o jogo, eu desligo, acabou o jogo. Eu saio do estádio, não vem falar comigo de futebol que acabou. Eu vou embora pra minha casa. Mas você falou isso, meu. Falei aquela hora, agora eu quero falar outra coisa. Entendeu? Não tem conversa. E a hora de parar, Casa, você acha que você parou na hora certa? Porque só para amarrar uma coisa que ficou no ar aqui. Quando te chamam lá, volta, Casão, seu lugar pro time, você volta. Aí você tem uma decepção. Até uma vez você me falou que cheguei lá, não tinha o Sócrates, cheguei lá, não tinha o seu Paulo Mordomo, o roupeiro. Então só para deixar bem claro isso daí, quando teve esse fato do Corinthians e Flamengo, volta Casão, tal, não sei o quê, resolvemos voltar, o dia que eu fui me apresentar, eu estava dentro do carro indo no Parque São Jorge, na minha cabeça, para você ver como estava errado, como foi a torcida se deixou levar para um relacionamento de infância, porque eu nasci no Corinthians, a diretoria do Corinthians se deixou levar emocionalmente
por um cara que era ídolo do clube e começou lá, e eu exatamente fiz a mesma coisa. Me deixei levar emocionalmente pelo clube que eu comecei, o clube que eu torcia desde garoto, minha família toda torce por aquele clube, e pelo relacionamento que eu tinha com o torcedor. Só que eram épocas diferentes. Dentro do carro eu estava indo pro Corinthians, no dia da minha apresentação, na minha cabeça vinha o Solitinho, vinha o Magrão, vinha Aí o você chegou lá e Vladimir. encontrou o Gralac. Eu cheguei lá e não encontrei ninguém, sabe? Não encontrei ninguém. Não tinha nem o roupeiro tinha mudado, só estava o Miranda, não estava mais o São Paulo. Assim, eu não posso dizer para você que foi um erro ter voltado, mas não foi certo. Eu acho que o certo seria eu ter continuado no Flamengo e terminado a carreira lá. Hoje eu acho isso. Mas depois daquela manifestação, seria absurdo eu não fazer aquilo, né? Não é? Na verdade, você voltou no melhor restaurante do mundo do dia da lua de mel. Você voltou 15 anos depois. Eu voltei 15 anos depois. Tá meio caído. Chefe de cozinha do É aquela velha coisa que se diz que a gente nunca deve voltar ao que acabou. A grande festa que você já foi. Né? Exatamente. Faça outra. Agora, eu lendo o livro e uma entrevista, não sei onde eu vi, e também observando o que aconteceu no lançamento do seu livro e do Gilvan, algumas pessoas, nós falamos aqui de coisas, de exemplos que te colocam numa situação, né, de alegria, exemplos favoráveis, como esse exemplo que você falou da médica e do marido. Como esse livro está se prestando a fazer o bem, né, para famílias que têm problemas parecidos e tal. Ao mesmo tempo, tem gente que não entende assim. Que o seu filho jogando futebol já sofreu com isso, né? O jogador ameaçar, brincar um com o outro, não, você é encheira também, não tem um negocinho para encheirar. Quer dizer, ele sofrendo. E no próprio lançamento do livro, houve uma brincadeira de um programa de televisão, que eu não gostei nada, de pegar o livro como se tivesse ali um pouco de cocaína no livro, para mostrar para as pessoas que estavam na fila, como se tivesse que cheirar o livro. Como é que você reage a isso? Pô, Trajano, eu não levo em consideração. Primeiro assim, primeira situação do meu filho. Uma situação do meu filho, dos meus filhos, mas mais especificamente do Leonardo, que é aquele que mais é revoltado, que é mais agitado, assim, que se revolta um pouco mais quando fala mal de mim. O Vitor, mais velho que vocês conhecem, ele é mais tranquilo, ele tira de outra maneira. Mas isso aí é ele que tem que lidar, Trajano. O pai dele sou eu, não vai mudar isso. A história que o pai dele construiu, o modo que o pai dele viveu, foi essa que eu vivi. Não vai mudar isso. Não vai ter como mudar. Ele vai ter que conviver com isso. É ele que tem que aprender a lidar com isso. Me desagrada saber que às vezes ele fica chateado, ou ficou chateado, ou se revolta, ou às vezes quer até brigar para me defender. Né? Me deixa chateado por ele. Né? Mas a vida, a realidade é essa, Trajano. Ele vai ter que saber lidar, de ouvir de alguém falar assim: seu pai era drogado. Eu estou falando isso que ele vai ter que lidar porque eu também tenho que lidar com isso. E eu ainda não passei por isso. Depois que uma das preparações que nós temos na clínica é sobre o preconceito. Você ser treinado para lidar com o preconceito que você vai receber. Desde quando eu saí, na minha frente eu não tive nenhuma atitude, não aconteceu, ninguém teve nenhuma atitude de preconceituosa em relação a mim. Ninguém teve. Então eu não sei como será, ou como pode ser alguém se tendo uma atitude preconceituosa comigo. Eu não entendo. Eu não sei como vai ser. Só que eu acho que a gente tem que saber lidar com isso. Em relação à brincadeira do programa, eu não sei qual programa que foi, mas eu imagino quais aqueles que pode ser. Claro. É o estilo do programa. O estilo do programa é aquele. Vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Eu não assisto, não assisti. Muitas coisas eu não assisto exatamente para evitar um confronto de eu aceitar a brincadeira ou não aceitar. Muita coisa eu não faço. Muitos lugares eu não vou no banheiro, no bar, para eu não testar a minha segurança com a droga. E muitas coisas eu não vejo. Em relação a esse tipo de coisa. Eu não vejo, não leio e não ouço, porque eu não quero testar a minha paciência em relação a uma atitude preconceituosa que eu acho absurdo. Se eu já era contra preconceito antes, hoje que eu faço parte de um grupo de risco de correr preconceito, eu faço parte de um grupo que é a dependência química, que é em primeiro lugar numa pesquisa da Folha, inclusive de alguns anos atrás, que sofre preconceito no país. A primeira é a frente de homossexuais. Dependente químico. Sim, tá lá escrito drogado. Drogado. É a palavra. É isso. Ô Casa, você falou que essa dependência química se intensificou no momento em que você sentia
um vazio muito grande, um vazio que acabou acontecendo depois do momento que você abandonou a carreira. Nem mesmo chegar à posição de um comentarista destacado amenizou isso num primeiro momento. Hoje, passado o tratamento, de que tamanho é esse vazio? Você já está com ele mais ou menos controlado? Não, como é que você encara então isso? aí que está a diferença. Quando eu percebi esse vazio e virei comentarista, e é um prazer para mim ser comentarista, o que eu estava tentando fazer? Tapar esse vazio, preencher esse vazio, que é o maior erro do ser humano, tentar preencher um vazio. Você tem que lidar com o vazio que você tem e arrumar outra coisa que te dê prazer, parecido com aquele, ou maior, ou menor, mas que te dê prazer, que deixe você realizado. Hoje eu faço o meu trabalho como comentarista esportivo, é um prazer enorme. É um prazer enorme eu estar aqui com vocês. Isso que eu estou fazendo aqui, vocês não sabem, vocês não têm noção do prazer que eu estou sentindo de estar aqui com vocês, pô. Só que não está preenchendo vazio nenhum. É outro prazer que se abriu. É outro prazer, é outra satisfação. Você tem criado alternativas. Parar com jogar futebol? São emoções, só não tem adrenalina. Isso que eu ia falar. Só não tem adrenalina. Bom, essa do livro tem até adrenalina, Tem, né? essa do livro tem. Aquele dia na Livraria Cultura era uma loucura. O livro é a consequência do livro, quer dizer, o que vem depois junto com o livro. Né? Aliás, voltando ao jogo de bola, Casão, qual foi a melhor partida que você participou na tua vida? O melhor jogo que eu Melhor fiz. jogo. Eu acho que foi Torino e Juventus. Foi 2-0 pro Torino. Você é o Cinho que tudo sabe. Celcinho, ele jogou aquele 4x1 contra o Flamengo, que o Magrão jogou com uma perna não, só. que foi em Assunção do Paraguai, Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai nas eliminatórias para a Copa de 86. Esse foi muito bom também. Nossa, mãe, você E teve e o Renato outros que- arrebentaram com o jogo. Você Magrão, mais aquele que ele ainda. 4x1 que o Magrão jogou com uma perna só contra o Flamengo é um jogo também. Também jogou. O Aquele 5x1 do letreiro Palmeiras, ponte que- aérea das 18 horas. Pô, aquele foi muito bom O também. negócio dele era fazer gol, fez 3 gols no Palmeiras, no começo de carreira. Acho que dá também para colocar na lista. Também. A estreia com o Guará de Brasília. Mas assim, é que eu tenho na memória esse jogo do Torino e Juventus. Você fez 2 gols. Foi 2-0. Fiz os 2 gols. Foi 2-0 pro Torino. Não, e uma encrenca grande. É que não dá para explicar, não dá para vocês perceberem. Só quem jogou no Torino vai saber a noção real da diferença que é Torino e Juventus dentro daquela cidade. Primo pobre da Júnior cidade. também. Mas muito pobre. É o povo que torce para um time que o avião caiu e morreu todo mundo. E mudou a história desse. E mudou a história, que era o melhor time da Europa nos anos 40, e com um acidente de Superga, virou um lixo, virou nada, teve que começar tudo do zero. Era até Foi ganhar um campeão título de novo só em 1976, com o Torino, com o Graziani, não sei quem, ganhou um título. Depois daquele título de 76, não ganhou mais nada, até agora não ganhou um título italiano, o campeonato, o Scudetto italiano. E eles carregam isso o tempo todo. Quando nós perdemos para o Ajax em Amsterdã, quando nós voltamos para Turim, estava lotado o aeroporto, 15 mil pessoas, e eles chorando, eles falavam assim, não esquenta a cabeça não, Torino é assim mesmo, nós somos azarados, que eles falam esfregato, né? Somos esfregate, quer dizer, nós somos azarados mesmo. Eles têm isso na cabeça. Se você ganhar da Juventus de 2-0 com Baggio e companhia limitada, foi fantástico. Você sabe que a minha relação com o futebol naquela cidade é diferente. Eu me lembro até hoje, em 90, eu olhando para minha mulher, a hora que o Maradona pegou na bola e olhou para o Canija, eu olhei para minha mulher e falei, acabou o jogo. Que é naquele estádio que o Maradona faz o lançamento E para tem o o gol Canija. mais bonito, o gol 1 a mais 0. marcante. O gol mais marcante, eu acho que um dos gols mais marcantes foi esse contra o Paraguai. Isso aí foi um dos gols mais marcantes. O jogo era difícil. Uma guerra. O Paraguai tinha um time muito bom. Tanto que eles foram para a Copa do Mundo. Sim. Eles estavam confiantes que iam ganhar da gente. Avisavam para todo mundo. É, Hoje isso- nós vamos ganhar. Eles tinham certeza que Empataram iam o ganhar. jogo aqui, no Rio. Mas empataram depois. Então, mas É. saíram vivos. Mas- Né? Eliminatórias o tinha umas jogo- jogadas do Renato pela direita com você dentro da área que era Então, aí nós fizemos, monumental. eu fiz um gol nesse jogo, um gol no momento que já estava tendo briga. O Nunes, que era um meio campo do Paraguai, queria bater no Zico uma hora, deu uma confusão toda. Eles fizeram guerra o tempo todo, bateram na gente o tempo todo, deram cotovelada, soco sem bola, cuspida no rosto e tudo mais. Tanto que no livro você conta o jogo que do Maracanã, foi vocês o jogo do resolveram Maracanã. dar o troco aqui. Mas você sabe que curioso, a gente falou muito de Corinthians, nós estamos cercados de corintianos aqui, né? Não tinha notado. O Celso traz... em qualquer lugar. Como qualquer lugar, mas agora que é campeão do mundo, então tem corintiano até no lustre aqui. Mas você é São Paulino, né? Quê? Imagina. Não, eu tenho um carinho pelo São Paulo enorme. Imagina.
Zé, que beleza, Zé. Pera aí, vamos explicar isso direitinho. Boa, Zé, não. Vamos explicar isso direitinho. Eu te explico. É um esclarecimento Você sabe que É importante esse esclarecimento eu aqui. escrevi um livro, Corinthians, Paixão e Glória, com um depoimento dele, em que ele não se admite corintiano. Eu tento botar na boca dele, não, porque já estava tudo cauteloso. É de agora, é recente que ele diz, já que o Corinthians é Brasil, vamos que vamos. É muito recente Pera mesmo. aí, vamos explicar essa história. Então, vamos explicar. Eu tenho um carinho pelo São Paulo muito grande mesmo. Eu fui expulso do Corinthians praticamente em 84. O conselho seguiu, fez uma lista, um abaixo-assinado para que eu saísse do Corinthians, sem eu ter feito nada. Eu não havia feito nada. Fui expulso do Corinthians, proibido de treinar, suspenso o contrato por 40 dias. Apareceu o São Paulo na minha vida para me contratar. Eu achei aquilo fantástico. Primeiro que o São Paulo era o time considerado, na época, o mais conservador de todos. Eu era da democracia corintiana, todo mundo... Vítima em 2 campeonatos. Eram vítimas em 2 campeonatos seguidos. E acabou me levando para o São Paulo. Cheguei no São Paulo, joguei muito bem, fui bem recebido. No meio de campo jogando, inclusive. Jogando no meio campo, fiz uma dupla com o Careca sensacional. O time do São Paulo era maravilhoso. Fiz grandes amigos no São Paulo. Hoje, dos amigos que eu tenho no futebol, pelo menos 3 eu tenho lá do São Paulo, que é o Paulo Roberto, o Nelsinho e o Sidney. E eu peguei um carinho muito grande pelo São Paulo. Por muito tempo, a minha bronca de o Corinthians ter feito aquilo comigo e o carinho que eu tinha pelo São Paulo, eu tive uma fase que realmente eu torcia mais pelo São Paulo do que pelo considera que outro tem o time. seu momento São Paulino. Meu momento São Paulino. São Paulino, tá certo. Mas na realidade, eu nasci em família corintiana, meu pai é corintiano desde garoto, minha família toda é corintiana. Eu vi meu pai ouvindo radinho em 74, em 74 não, em 72, Corinthians e Botafogo do Rio, no Maracanã, que o empate levava o Corinthians à final do Brasileiro, o Corinthians perdeu por 2-1, meu pai chorar e jogar o radinho no chão. Sebastião Rufino roubou o Corinthians. Roubou o Corinthians, um gol do Baldock, que ele falou que foi mão, um gol de cabeça do Baldock, que ele falou que foi com a mão. Eu vi tudo isso daí. O primeiro jogo que eu fui ver na minha vida foi Corinthians e Ponte Preta no Parque São Jorge, em 70, logo depois da Copa do Mundo. Volta dos tricampeões. Volta dos tricampeões do Ado, do Acho que até nem voltaram, mas a expectativa é foi 1-1 o jogo. Né? O Rivelino não jogou, deu volta olímpica e tal. Eu fui ver jogos do Corinthians assim, históricos de garoto. Eu venho de família corintiana, sou corintiano. Chegamos ao final do Bola da Vez, infelizmente. É programa para fazer com umas 5 horas de duração, né? Participarão hoje com a gente José Trajano, Washington Oliveto, Juca Kfouri, Celso Zelt e no centro do Bola da Vez, o nosso paredão, Walter Casagrande Júnior. A gente agradece mais uma vez a TV Globo por ter permitido a tua presença e a gente deseja que cada vez mais você esteja feliz, cara. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui, um prazer muito grande. Eu também agradeço a TV Globo por ter me deixado vir aqui. E a gente bate palma para você. Que Obrigado. Maravilha, casa. Obrigado. O Bola da Vez volta na próxima terça-feira. Um grande abraço. A gente se vê.